aqui, para efeito do nosso registro, gostaríamos que você só se manifestasse o nome do veículo que está presente aí. Você é comandante atual, um abraço para o Valmir. Bem-vinda. Natasha Pinto, do Grupo Diário. Oh, legal. Isabela, Oh, que maravilha. Rádio Vilmar Que diário. Norte. Legal. Ok. 2 aqui da Amazonas. E temos aí também a Rádio Rio Mar, né? E nós temos aqui também, né, nós aqui das instituições, tem muito mais. Aí nós temos o Clodoaldo. De onde é da instituição? Sou Luísa, do CIMI. Do CIMI. Francisco do CIMI. Maicá da CPT. Carla do CIMI. Eu sou o Padre Geraldo da Arquidiocese. E eu estou foto do CNS. Tem mais gente aqui, né? O Risco não conhece. Já foi chefe, né, de vocês do Comitê da Verdade. Padre. Nós estamos aqui do Serviço Amazônico de Ação e Execução e Educação Socioambiental, espaço da companhia, precisamos então ser sempre acolhidas, tá? É nosso, então. Rocha, né? Muito bem, gente. Então, o nosso encontro hoje, mais uma vez, é o seguinte. A segunda coletiva, porque teve uma equipe nossa, mas também junto com, eu digo nossa, do coletivo, que se juntou também outras pessoas dos direitos humanos que visitaram, foram in loco a Nova Olinda do Norte e visitaram as comunidades. E após essa visita, houve muitas constatações que está presente na nota. E essa nota vai ser distribuída, vai ser lida aqui pela Carla, daqui a pouquinho, que é do CIMI, Carla Castro. E muitas dessas investigações estão na mão do Ministério Público Federal, o Fernando que está na frente. E essa competência da investigação é do Ministério Público Federal. Nosso trabalho é a solidariedade, é a justiça, mas também é a indignação e, ao mesmo tempo, lamentar por essas tomadas de decisões precipitadas, quase que uma decisão subjetiva, pessoal, vingativa, que a gente não concorda de modo algum com a violência nem a morte dos policiais, mas que foi feita uma operação sem planejamento que resultou em mortes. Você já tem acompanhado, são 10 mortes. Um indígena, o corpo do Josimar, que me diz, não foi encontrado ainda, né? O Josimar é um indígena, certo? Agora, para contextualizar essa realidade desde o mês de agosto, o Maicá ele vai relatar rapidamente, só para contextualizar, e depois passaremos a leitura, e depois da leitura que vai se abrir aqui para a fala, e depois a possível perguntas. Tá bem? Daqui não... Pode sim, pode ficar à vontade. Podemos trocar cá? Podemos sim. Obrigado. Então, bom dia a todos. Né? Aqui, mais uma vez reunidos, esse coletivo de entidades, né, que vem se reunindo com uma certa periodicidade. E o que a gente tem de concreto nesse momento, né, nem tudo ainda é possível por conta das investigações que estão caindo, que estão acontecendo, nem tudo a gente pode revelar. Mas o que é interessante, eu acho que é importante da gente colocar nesse momento, é o fato de que as entidades estiveram lá. Né? A gente recebia, começou a receber as informações sobre as violações, né, no início de agosto, e conseguimos acompanhar pontualmente a partir dos contatos que temos ali na região do Rio Abacaxis e na região do Rio Marimari. Né? Mas faltava ainda
e vocês acompanharam a gente também nessa caminhada, naquela outra coletiva de imprensa, faltava ainda a nossa ida lá para ter uma ideia da dimensão do que vinha ocorrendo na região, né? Do que vinha ocorrendo naquela região. E, de fato, as entidades constataram a existência de crimes que foram cometidos ali, né? De fato, houveram execuções, de fato, houveram torturas. O que se acrescentou de informações, além do detalhamento que se pôde buscar com essa ida ali das instituições, foi que, por incrível que pareça, o problema é ainda maior. Não bastavam o que a imprensa já tinha relatado, né, de execuções, o que as comunidades já tinham trazido para a gente de tortura. Se constatou nessa ida, nessa caminhada que as entidades fizeram, que essas violações não foram feitas no varejo. Muitas vezes ocorreram no atacado, né? Em comunidades inteiras, né? Comunidades inteiras sendo violadas dentro de um processo em que a polícia foi central, né? Então isso é uma constatação importante que a gente fez durante essa viagem, né? Por incrível que pareça, né, o problema é ainda maior, né? E a gente tem uma preocupação enquanto entidades de que isso não se repita, né? Porque se a gente vai buscar os relatos históricos, a gente vê que isso aconteceu algumas vezes, né, na história do estado do Amazonas, né? A gente tem, por exemplo, relatos lá do início do século passado, de 1905, né, de expedições, de algum crime que ocorreu no interior e que o governador mandava, e por coincidência, alguns desses fatos, até os números são muito parecidos. Parece que se faz isso por inércia, porque se aprendeu a fazer assim e não se sabe fazer de outro jeito. Então, ocorre algum crime no interior, né? Seja no século XXI, seja no passado, e o governo manda 50 praças para fazer para entrar num rio sem qualquer preparo, sem qualquer discussão. Então, as entidades estão extremamente preocupadas em que isso não se repita, que se mexa nas estruturas, ao mesmo tempo que se punam os responsáveis, né? E a importância também de se discutir a repetição do uso das forças policiais em tarefas privadas, particulares, né? É importante frisar que todo o conflito começou a partir da entrada de pescadores esportivos sem licença durante o período de pandemia, né? As comunidades tentando se proteger, né? E pescadores esportivos entrando nessas áreas para ir quebrando esse isolamento tão necessário para a saúde das pessoas. E claro, né, as entidades também acompanham com muita apreensão, né, o fato de haverem também alguns pontos de tráfico de drogas, que não são generalizados também. É importante dizer isso, né? As comunidades não estão, de modo geral, articuladas a esse tráfico, né? E é importante que se diga isso, né? As violações foram cometidas contra pessoas que nada tinham a ver com esse outro tipo de atividade que estava ocorrendo ali, né? E isso é inaceitável, né? Do ponto de vista das entidades, a gente precisa aproveitar esse problema para rever o papel das polícias no interior do Estado e também nos fatos também correlatos que ocorrem nas cidades do Estado do Amazonas. Enfim. Então podemos passar a palavra para Carla Castro, que é do CIMI, missionária do CIMI, e ela vai ler aquilo que nós escrevemos, as entidades todas, a partir dessa visita que foi feita lá. E
já anunciamos que já tem uma nova equipe que já está com as malas também, que vai embarcar para lá, inclusive com psicólogos, porque o abalo da violência foi muito grande na emoção das pessoas que não podem nem ouvir mais um barulho de um rabeta, que pensam que é a polícia que está chegando, né? Então, já estão preparados, né? Já estão indo para lá, para dar a contribuição solidária, humanitária, que isso é dever do Estado, né? Servir a população, talvez se tivesse políticas públicas, algo mais investimento no interior, e se o interior não tivesse abandonado, eu acho que talvez essas coisas poderiam ser evitadas. E claro, se tivesse mais treinamento para as pessoas que trabalham na segurança, com certeza seria uma outra postura. Passamos então agora a ouvir a leitura da nota que foi preparada para esse dia. Então, bom dia. Violência da Polícia Militar no Rio Abacaxis foi uma massacre a indígenas e comunidades tradicionais. Integrantes de uma comissão do Conselho Nacional de Direitos Humanos, Ministério Público Federal e representantes de entidades da sociedade civil, em visita às comunidades do Rio Abacaxis, município de Nova Olinda do Norte do Amazonas, entre os dias 21 e 24 de agosto passado, voltaram horrorizados com o tamanho da violência e do terror que se espalhou entre os ribeirinhos e indígenas com a presença da Polícia Militar na região. Execuções, torturas, prisões ilegais, perseguições e destruição do patrimônio são alguns dos crimes e ilegalidades elencadas preliminarmente. Em depoimento, moradores da localidade disseram que não estão mais se alimentando, não conseguem dormir direito e qualquer ruído de lanchas trafegando na localidade causa medo. Ali agora se encontram agentes da Polícia Federal e da Força Nacional de Segurança, porém essa presença está longe de se traduzir em paz para moradores da cidade e das aldeias e comunidades do interior. Na sede municipal ainda se houve denúncias de violações praticadas pela Polícia Militar, apesar desta ter saído da região do Rio Abacaxis. São muito animadoras as notícias de que as investigações estão em andamento e que há um empenho das autoridades federais na apuração dos crimes ali cometidos. Não se percebe o mesmo empenho por parte das autoridades estaduais, governador, corregedoria da PM, Comissão de Segurança Pública e Comissão de Direitos Humanos, Cidadania, Assuntos Indígenas e Legislação Participativa, a LEAM, no âmbito de suas devidas competências. Há um silêncio estrondoso que sequer questiona a ação da PM e o posicionamento da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas. Nesse episódio sangrento, pessoas inocentes que não tinham passagem pela polícia, não eram envolvidas com tráfico de drogas e estavam vulneráveis na presença de policiais militares fortemente armados, foram vítimas da brutalidade, ilegalidades e violações dos direitos humanos pela PM no Rio Abacaxis. A informação que os órgãos de segurança têm prazo limitado para permanecer em Nova Olinda do Norte deixa apreensivos os indígenas e comunidades tradicionais, pois mesmo de forma temporária é a única presença efetiva do Estado naquela região. As atividades e organizações signatárias da presente nota manifestam-se em apoio às investigações para que sejam céleres e profícuas, a fim de que todas as violações e crimes sejam apurados e os responsáveis sejam devidamente penalizados nos termos da lei. Exigimos a devida proteção das comunidades e testemunhas, bem como o imediato afastamento do comando da Polícia Militar e da Secretaria de Segurança Pública, para garantir a plena apuração dos crimes cometidos pela PM do Amazonas no Rio Abacaxis. Assinam as instituições, mais ao redor de 53 instituições da sociedade civil. Então, a nota, que depois creio que vocês também têm na mão. E então, aqui nós temos o CIMI, que trabalha diretamente, né, com essa realidade, o Johnny, que é do Conselho dos Seringueiros, né, que também tem uma palavra a falar, e depois vocês podem também fazer perguntas. Então, como é que essa violência desencadeada no Rio Abacaxis afetou
os povos indígenas daquela região, né? Existem, na verdade, dois povos afetados, né? É o povo Maraguá, que mora na beira do rio Abacaxis, né? E o povo Munduruku, da terra Guatá-Laranjal, cuja área encosta no baixo rio Abacaxis, né? E, de fato, a primeira notícia que chegou para o CIMI e também para o Fórum pela Frente de Defesa dos Direitos Indígenas aqui em Manaus foi o assassinato de 2 índios Munduruku. Quer dizer, e as informações colhidas em relação a essas mortes, né, atribuem ela diretamente à presença da Polícia Militar. Quer dizer, a Polícia Militar entrou na área indígena Munduruku, né, fora do rio Abacaxis, né, e depois apareceu o corpo de um índio Munduruku e o seu parceiro está desaparecido até agora, né, e o corpo ainda não foi resgatado, né, e os testemunhos são muito veementes no sentido de que isso se deu, quer dizer, devido ou praticado pela Polícia Militar, né. Quer dizer, não existe explicação, né, da Polícia Militar por que entrou lá nessa área, porque está fora do rio Abacaxis, e qual a relação que isso essas mortes eventualmente tivessem com seu objetivo nessa região. Então, o que chama a atenção é de que a polícia foi para a área para trazer insegurança, exatamente o contrário do seu papel, né? Quer dizer, o papel da polícia é trazer a segurança para as pessoas, né? Quer dizer, o que a polícia fez lá? Espalhou terror. Quer dizer, esse é o relato, que as pessoas apavoradas com a truculência e violência da polícia. Quer dizer, corpos boiando nos rios, quer dizer, além de execuções sumárias, quer dizer, sequer se deram o trabalho, né, de recolher os corpos, né? Essas são as denúncias que nos foram apresentadas na visita naquela região. Então, quer dizer, isso causa indignação e o que chama mais atenção em relação a isso é de que não é uma ação isolada de policiais que estiveram lá, quer dizer, até o momento, quer dizer, qual a manifestação das autoridades responsáveis em relação a essa ação, quer dizer, tudo indica que é uma ação institucional, quer dizer, essa é uma prática institucional da polícia, quer dizer, existem, evidentemente, policiais dedicados, envolvidos na sua atribuição de segurança, né? Mas aqui está sendo comprometida a instituição da Polícia Militar, porque as autoridades até agora sequer deram uma satisfação a respeito disso, né? Quer dizer, então, quer dizer, o que a gente sente é que estão acobertando essa violência que aconteceu naquela região, né? E a gente sente nas comunidades esse terror espalhado, quer dizer, a polícia devia ser justamente a tranquilidade para as comunidades, né? E a outra coisa é um pouco que chama a atenção, por que a Polícia Militar agora fez essa ação, né? A questão do tráfico lá é uma questão de anos, quer dizer, eu tenho conhecimento dessa história há mais de 10 anos do tráfico do presente lá. Quer dizer, foi por causa do secretário de Segurança, o secretário do Estado que foi lá, na época de pandemia, quer dizer, que para a pesca esportiva ilegal, para a prática de pesca esportiva ilegal, e teve um conflito com os ribeirinhos e indígenas daquela região, que motivou toda essa reação. Quer dizer, onde que nós estamos? Quer dizer, nós queremos uma polícia, de fato, que não se transforme numa verdadeira milícia, é isso que está acontecendo, né? E aí ribeirinhos, indígenas são aqueles considerados os bandidos a serem executados. Isso é terrível, e acho que essa denúncia que a gente quer fazer aqui e chamar a atenção também para a questão dos povos indígenas, que merecem todo o nosso respeito, toda a nossa admiração pelo fato de estarem defendendo os seus territórios e buscando uma vida digna das suas comunidades e não serem violados nos seus direitos, inclusive pelas forças do Estado brasileiro. Certo. Então, quando o Chico, que é Francisco do CIMI, fala dessas forças de segurança, polícia militar, a gente pode sintetizar numa só palavra, né? É o Estado. É o Estado do Amazonas. A gente sabe que são muitos estados brasileiros que têm essa postura.
pode analisar Rio, São Paulo ou outros lugares que tem essas posturas. Quer dizer, a questão de uma segurança cidadã ou de uma polícia cidadã ainda está longe. Então é o Estado é aqueles que estão comandando o Estado que são insensíveis e ao mesmo tempo se constata que ainda falta muita formação, né, muita preparação, etc. Talvez mudar os conteúdos formativos em que os policiais são preparados, né? Mas ainda temos ainda o Johnny, que vai também falar a sua fala, e depois, como eu disse, abrir para eventuais perguntas. Mais um, menos um, quem é o próximo a ir para o saco. Infelizmente é assim que às vezes a gente costuma ver a posição do Estado, tirando a vida de cidadãos inocentes que muitas das vezes só querem ter o pão de cada dia ou viver com dignidade. Na condição de movimentos sociais, defensores de direitos humanos, nós, o coletivo, não podemos aceitar esse tipo de situação. E repudiamos veemente. A violência policial que houve no Rio Abacaxi deixa marcas, cicatrizes a essas populações. E muitas das vezes essas cicatrizes, que são físicas ou psicológicas, a grande diferença é que uma cicatriz física ela pode curar. A cicatriz psicológica, ela dói na alma, fere a alma. E para essas populações que vivem em situação de tamanha vulnerabilidade, ser confundido como marginais ou traficantes é uma situação igual ou pior a uma sentença de morte. Durante a visita da coletiva, junto com a Comissão Nacional de Direitos Humanos, é possível constatar, sim, a tamanha e brutal violência contra os direitos humanos dessas populações. É possível constatar, sim, que as pessoas estão vivendo um verdadeiro terror. Nós estamos aqui para denunciar a postura do Estado. Nós queremos que o Estado mude sua posição política e a sua atuação policial. Não podemos aceitar que vida de populações tradicionais, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, seja tirada por tamanha banalidade. Vidas indígenas importam, vida de comunidades tradicionais importa, vidas negras importam. Nenhuma gota de sangue é menos. Tá certo. Então, gente, o nosso objetivo, como vocês já puderam observar, através da nota, é demonstrar o documento de que fatos horrorosos, injustos, foram cometidos contra a humanidade, contra as pessoas, e foi ferido os direitos humanos. Vocês acham que isso tem que ficar impune? Então, agora fica aberto. Vocês podem fazer perguntas aqui, conversar. Padre, eu acho melhor a gente gravar. Pode ser. Tá, pode. Nós podemos gravar já que for falando da qualidade do áudio. Pode. Porque a voz de vocês fica muito baixa. Aqui a nossa máscara também. Aproxima eles da mesa. Aí coloca um de cada vez, bem próximo da mesa. É só juntar, direcionar. Aí quem vai falar senta perto da mesa. Eu vou direcionar o microfone. Gostaria. Opa, perdão. Gostaria de pedir para que a pessoa que fosse falar por vez se sentasse bem aqui Certo. no meio. Bem pertinho da mesa. Eu acho que dependendo da pergunta que a gente direciona quem senta aqui. Isso, Pode ser? exatamente. Eu queria começar perguntando para o Maicá. Então, Maicá, por favor. Uma cadeira. Isso, assim mesmo. Exatamente. Obrigada. Como é organizada essa equipe que foi para lá, do Abacaxi, o que foi constatado realmente de violência física e psicológica aos ribeirinhos?
Então, as entidades, elas se reuniram, né, algumas vezes nesse período, mandaram uma pessoa que ficou um tempo maior por lá, né, e mandaram também 2 pessoas para acompanhar a comitiva dos direitos humanos que veio nacionalmente e o Ministério Público Federal, né. E nesse período, não necessariamente fazendo o mesmo trabalho, né, mas ouvindo as comunidades, se constatou tudo aquilo que a gente mais temia, que eram de fato as execuções, né, que a gente já havia recebido das pessoas que estavam em campo, né, das comunidades indígenas, que a gente buscou ouvir nesse período, né, e que busca ouvir permanentemente as comunidades indígenas e ribeirinhas que estavam por lá. E, para nosso horror, né, outras violações do mesmo tipo foram constatadas, né? Então, aquelas denúncias de execuções e aquelas denúncias de tortura, né, inclusive com a participação, né, dos altos comandos da PM, né, foram constatados, né, essas pessoas vítimas foram ouvidas, mas se constatou também que, à medida em que a polícia subia o rio, comunidade a comunidade, fazia o mesmo tipo de prática, né, cometia as mesmas violações, ou seja, torturas que foram feitas individualmente, mas que foram feitas coletivamente também, né, contra comunidades inteiras. Quantas pessoas, mais ou menos, quantas comunidades vocês visitaram e como é que está o clima nessas comunidades? Medo, pânico? Então, as entidades visitaram 5 comunidades, né, 5 comunidades, o que não são todas as que sofreram violações, né. Enquanto a gente estava por lá, né, enquanto as entidades estavam por lá, mais informação de violações chegaram, né. Mas em todas essas comunidades que foram visitadas, se constatou a existência de violações, né. Tanto naquela região do Mari-Mari, que provavelmente foi violada por engano, né, por engano, porque nada tem a ver com a região do rio Abacaxis, né, mas principalmente no rio Abacaxis, né. Claro que foram cometidas também violações na cidade de Nova Olinda do Norte contra pessoas da região do rio Abacaxis, né. Mas se cometeu violações terríveis contra comunidades do rio Abacaxis, né. Então, um trecho do rio Abacaxis, em que todas aquelas comunidades que estão naquele trecho do rio Abacaxis foram violadas de alguma maneira, né. Como é que a pergunta da colega que fizeram acusações bem sérias disso, de pessoas de segurança, né? Existem provas de evidências, há a tentativa de acreditar a representação do Ministério Público, há essa tentativa? Essas investigações, essa tomada de provas, né, tem sido centralizada nas autoridades públicas competentes, né, seja na Polícia Federal e principalmente no Ministério Público Federal. Mas, de fato, existem provas e, de fato, existem testemunhos, né. O que impacta é justamente isso. Assim, as comunidades que estão isoladas por quilômetros uma das outras relatam fatos semelhantes durante o período de ocupação da PM, né, por policiais fardados, né, por policiais fardados. Então, isso é fundamental para as entidades, né, essa fala das comunidades que é incorruptível. Você não pode corromper a fala de 5, 6 comunidades, né, inteiras, né. Você não pode afinar discursos, você não pode... Enfim, o que a gente tem de concreto é isso, né? As comunidades foram violadas, existem muitas provas dessas violações que estão sendo...
essa denúncia está sendo apurada pelo Ministério Público Federal. O padre Geraldo pode falar? Eu posso, eu indico aqui, tem um monte de gente. Não, eu gostaria mais da parte de organização das entidades, como foi se reunir todas. Certo. São 53, então, organizadas nesse processo, mas todas estiveram lá. Como é que foi feita essa organização, seleção de quem iria, onde iria? Então, as entidades, vocês já viram que tem entidades religiosas ligadas à Igreja Católica e tem entidades ligadas aos direitos humanos. Na primeira nota à imprensa, naquela primeira coletiva que aconteceu no espaço da Arquidiocese, com a presença de Dom Leonardo, hoje, inclusive, ele não está por causa da agenda de compromisso, mas ele gostaria muito, ele está acompanhando muito essa realidade, esse episódio que, como foi relatado aqui, não é... Se vocês relembrarem, o outubro, né, no bairro da Betanha, aqui em Manaus, né, que a polícia matou 17 jovens. Então é uma prática, né? Atira para depois perguntar, cadê as políticas públicas para a juventude? Parece um outro discurso, mas não é, porque a atitude, lamentavelmente, é a mesma. Não sei se alguém que goze das faculdades mentais, que não tem nenhum problema, pode concordar com esse modo, né, histórico do estado do Amazonas, né? Então, as outras entidades, inclusive, se vocês puderem observar, na lista nós temos entidades de todo o Brasil. E tem também já do exterior. Muita coisa saiu já no exterior. Inclusive, vai ter novidades domingo, né? Entendeu? Nos jornais de grande circulação aí, etc. Então, inclusive, quando ele falou o Ministério Público Federal, vocês podem procurar o procurador, o Fernando, né? O Fernando, o nome dele eu posso citar, ele estava na comitiva, né? Os outros nomes dos nossos instituições não vão ser revelados, mas o Fernando estava na comissão. Então o Fernando colheu, eu vou dizer, ele chorou. Então procure ele, porque é competência do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, apurar, né? Nosso trabalho, e o de vocês também, é informar, é denunciar, até se angustiar, até se indignar com as injustiças que parece que tornou-se cultura. Então, tem muito apoio solidário das instituições. Então, foi feita essa comitiva que se juntou com a comitiva que veio de Brasília, né? Da Comissão de Direitos Humanos, junto com o Ministério Público Federal, e foram lá, certo? Então, as informações já foi dada aqui pelo Maicá. Essa outra equipe, ela vai também, mas vai mais solidária, vai também especialista, como eu falei, psicólogo, né? E outras pessoas ligadas à Igreja Católica, mas também ligadas a outras instituições, que vão permanecer lá também por um tempo, porque ainda está muito em choque. Pois é exatamente isso que a gente não revela, nem quando vão, nem quem são. Por questão de segurança. Essa é uma realidade, gente, horrorosa. Inclusive, nós pensamos muito antes de fazer a coletiva, porque as testemunhas ainda continuam lá, e elas podem correr risco de vida, né? Então, mas quanto mais vocês divulgarem, apurarem, mais notoriedade vai ter, e a sociedade vai conhecer essas coisas que não podem mais ser repetidas. Por isso que tem a dimensão política. Alguém tem que pensar em alguma lei que controle o Estado, ou
a Secretaria de Segurança, que não pode tomar decisão a partir da minha subjetividade ou apenas por causa do envolvimento afetivo, raivoso. Seria inteligente investigar a morte dos 2 policiais e não colocar todo mundo daquela história, né, que no interior, que a mãe dava banho na criança, né, e a sujeira ficava na bacia. Em vez de tirar a criança e jogar a sujeira fora, joga com tudo. Então se acha que todo mundo lá é sujo. Não é verdadeiro. Tem que saber distinguir, mas isso é só para quem é inteligente. Tem que saber separar o joio do trigo. Como o Maicá falou, não pode ser no atacado, né? Então eu creio que respondi a sua pergunta, né? E se alguém quer fazer mais outras, né, temos... É importante trazer para os senhores e as senhoras o posicionamento do coletivo, né? Que basicamente desde o início, quando se houve a constatação e as denúncias sobre a violação de direitos humanos na região, nossos esforços eles estão centralizados em 3 grandes objetivos. O primeiro, por fim, na possível violação de direitos humanos existente na região. A gente precisava denunciar isso, né, para que não houvesse mais vítimas no local. A segunda linha é sobre o processo de investigação e apuração do caso. Uma vez constatada, assim como houve durante a visita, a violação, isso não pode ficar impune, né? Nós queremos que o caso seja apurado e o nosso papel quanto coletivos é acompanhar esse caso. E o terceiro aspecto é o acompanhamento psicológico daquelas famílias. A gente nota que as famílias estão profundamente abaladas, amedrontadas, expostas, né, de ambos os lados, e a gente precisa estar ao lado das famílias, prestando nosso apoio e solidariedade. Por isso que o nosso posicionamento sempre foi procurar o Ministério Público, por isso que o nosso posicionamento foi convocar o Conselho Nacional de Direitos Humanos para estar junto conosco. Então, essa eu acho que é uma questão que traz do coletivo. E quanto movimentos, nós seguiremos acompanhando. Certamente, após o retorno dessa comissão, traremos novos casos também, né, e ficamos à disposição para prestar eventuais esclarecimentos. Pedimos desculpas de não evidenciar casos concretos, porque vocês sabem que se trata, né, de investigação e nós temos cuidado com a vida das pessoas, né, com a preservação das instituições, né, e dos nomes de quem o segue. Então, no momento é isso. A gente agradece, né, Geraldo, a presença do coletivo aqui. É muito difícil a gente responder pelas outras instituições, né? A gente responde pelo coletivo e a gente sente uma segurança muito forte nas investigações que estão sendo conduzidas pelo Ministério Público Federal, né? Isso a gente tem sentido uma segurança bastante grande, né? As demais instituições a gente não tem como avaliar nesse momento, né? Eles precisam começar a trazer evidências desse trabalho deles, né? A gente de fato não tem uma evidência ainda de que esse trabalho tem sido feito. A gente espera que a Polícia Federal esteja ouvindo as pessoas ali, né? A gente espera que a Polícia Federal esteja dando alguma segurança para aquelas comunidades, né? Mas a gente tem tentado
junto às comunidades, acompanhar, né, essa sensação, ao menos, deles, se eles estão se sentindo seguros. Infelizmente, ainda estão muito amedrontados, né? Infelizmente, as comunidades ainda estão com muito medo, né? Medo, e é um medo muito singular, né? Que é o medo da polícia aportar de novo ali na terra deles, né? Da PM aportar de novo ali nas suas comunidades e cometer as mesmas violações. Então, é muito difícil a gente mensurar o que está sendo feito pela Polícia Federal, mas a gente entende que o caminho trilhado pelo Ministério Público Federal tudo indica que é muito correto. Tá, então, nós agradecemos a presença de todos, muito obrigado mesmo. E tem um cafezinho ali, se vocês quiserem. Tem um café e uma água ali. Tá bom?